Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da equipe do Eu Sou Android 2.0. Hoje trazendo aqui para vocês uma análise completa do Moto X versão 2014 ou do Moto X segunda geração, como vocês queiram chamar. Eu vou chamar ele aqui de Moto X porque ele é o Moto X, simplesmente isso. Ele é considerado um dos melhores aparelhos da atualidade, com certeza tem muitos e muitos pontos que compete aí com os melhores aparelhos do mercado, não só em especificações, em configurações, mas em recursos exclusivos. Eu falo isso porque eu sou usuário do Moto X 2013, estou testando o Moto X 2014 com muita empolgação. Eu gostei muito de tudo aquilo que eu vi. Claro que muita coisa foi melhorias na versão 2013 para 2014, mas que sim, vale a pena você conferir e verificar tudo que você tem. Se você não tem o 2013, veja a análise e vai ver se vale a pena ou não comprar direto 2014. Se você tem, vai saber que é um bom aparelho e vai depender muito da sua experiência com o 2013 para comprar um 2014. Começando aqui falando do design, esse aqui ocupa uma tela, né? Ocupa o espaço da tela muito bem. A tela aqui é de 5.2 polegadas. Aqui na frente tem a saída de som, aqui em cima apenas para você usar em ligações. A câmera frontal, aqui tem alguns sensores importantes. Aqui tem a saída de som. Aqui embaixo tem o cabo, né? Ponto para conexão. Tem alguns detalhes da Anatel aqui também, certo? Aqui em cima, fone de ouvido, entrada para chip da operadora, certo? Aqui o fone de ouvido, muito bem. Aqui do lado tem o botão de ligar, botões de volume. O botão de ligar ele tem esse detalhezinho aqui agora, né? Tem impressão de ser de alumínio, então ele destaca bem, ele ficou bem bonito. E também não ficou tão ressaltado como vocês podem ver aqui, ele ficou bem interessante mesmo. Do outro lado aqui tem um lado sem nada, liso, leve e solto, né? Sem nada. E aqui atrás esse é o modelinho com aquela parte de couro sintético. Então ele é bem bonito, eu gostei mesmo. Ele fala que é couro legítimo. Esse buraquinho aqui, de acordo com as especificações, é o microfone, né? E aqui embaixo tem um outro microfone. Por que ele tem dois? Devido aos controles de voz, tá? Então ele tem esses dois microfones aqui. A câmera com dual LED e tudo mais. E aqui esse logo da Motorola um pouquinho mais afundado. Serve para você posicionar bem a mão. Na minha opinião, eu utilizo para isso. Eu posiciono assim para tirar fotos ou simplesmente para segurar o aparelho. Ele encaixa bem ali, então fica uma posição agradável. O aparelho tem uma boa pegada, além de ser bem aproveitado, os detalhes em alumínio destaca ele um pouco. Como vocês viram aqui embaixo também tem alguns sensores, né? Ele acendeu ali, eu não sei se ele vai acender novamente, mas são sensores de luz e assim que você aproxima a mão próximo à tela, ele identifica, mostra a data, mostra o horário e as notificações neste caso. Então vamos iniciar aqui o aparelho. Esse ainda está com a versão 4.4.4. Tem aí já alguns aparelhos nessa versão, o Moto X 2014, recebendo o Android L. É um aparelho que tem um custo-benefício muito bom, relacionado a preço, todas as configurações que ele traz. Então, sobre o Android 4.4.4, ele veio bem limpo, né? O Android KitKat ele veio bem limpo. Aqui tem muita coisa porque a pessoa que utiliza ele já instalou muitíssimas coisas. Falando sobre a pessoa, eu gostaria de agradecer o Denner, que é o proprietário deste Moto X. Ele perguntou: olha, tu quer testar o aparelho? Pô, quero sim, então manda pra cá. Então muito obrigado ao Denner que mandou o aparelho aí pra mim testar. Valeu, fera! Então vamos aqui às informações, né? Aqui tem alguns detalhes, algumas coisinhas do uso dele, certo? Mas o Moto X 2014 ele veio bem baseado no Android puro. Tem muita coisa aqui bem limpa, digamos assim. Ele não vem carregado com aplicativos que você não vai usar. Vem a pasta da Google, né, que você não tem como tirar originalmente, mas que não atrapalha muito. Vamos para as configurações dele, umas configurações mais importantes. Esse aparelho conta aí com um Qualcomm Snapdragon 801, processador dele, né, trabalhando a 2.5 GHz quad-core. São 4 núcleos de processamento
E também tem aquele sistema X8 que ilumina alguns pixels da tela, como vocês viram aqui, né? Quando você aproxima a mão, ele ilumina só isso daqui para mostrar horário e as notificações. Então ele economiza bateria, ganha em desempenho, então facilita muito. A GPU dele, a placa gráfica dele, é a Adreno 330, que é a mesma que aparece aí no Xperia Z3, no HTC One M8 e no LG G3, pelo que eu me lembro, tá? São aparelhos que eu já testei. No Brasil, esse aparelho aqui é vendido com o armazenamento de 32 GB. Então, fechou, meu amigo, é espaço suficiente para você salvar muita coisa. E a memória RAM dele é de 2 GB, facilita muito como você tem um processador e uma placa gráfica que vai exigir muito, que vai trazer bom desempenho, então tem que ter memória RAM para utilizar. Não tem como você remover a bateria, não tem como você inserir cartão de memória aqui. Então, esse pode ser pontos negativos que muitas pessoas gostariam que tivesse e não tem. Vamos falar um pouquinho da tela aqui. Em comparação à tela do Moto X 2013, ela foi melhorada, foi aumentada, né? Ela passou de 4.7 para 5.2 polegadas e agora a resolução dela é Full HD, é 1080 por 1920. Como que isso vai influenciar você? Mais qualidade, né? Mais nitidez, mais brilho, então você verá tudo aqui de uma forma mais clara, digamos assim, então tudo fica mais bonito. Eu gostei principalmente pelo contraste, como vocês estão vendo aqui, você pode ver em praticamente todos os ângulos, né? Isso já acontecia com o Moto X, mas eu percebi uma tela mais nítida. É uma tela AMOLED de 424 pixels por polegada, né? E conta aqui com Gorilla Glass 3, que é aquela resistência a riscos, algumas quedas e água. Ele resiste também a alguns respingos de água, ele resiste muito bem. Com certeza não dá para falar desse aparelho sem falar da câmera. Esse é um dos melhores do mercado atualmente, né? De acordo com algumas opiniões. A câmera, além de ter esse recurso que eu utilizei aqui, você pode simplesmente chacoalhar o aparelho e ele ativa a câmera. Aí você já simplesmente clica. Ele tem um foco que eu vi algumas pessoas criticando o foco, mas se você apertar e segurar também, ele vai tirando várias fotos, né, de acordo com a sua necessidade. Então você consegue ter um acesso rápido, ele também dispara muito rápido, só se o foco estiver extremamente ruim para você não conseguir focar. Então puxou para um lado, tem aqui todos os ajustes da câmera, né? Você pode deixar o HDR automático, pode deixar flash automático, pode inserir esse ajustezinho aqui para controlar o foco. Eu utilizo muito isso aqui no 2013 para ajustar e tirar boas fotos à noite. Se você quiser dar zoom também, basta deslizar o dedo aqui para cima ou para baixo e ele vai dar zoom, certo? E arrastou para um lado tem os contadores, as configurações, e para o outro lado tem a galeria do aparelho, ó. Você vai deslizando, tem aqui toda a galeria. Então a câmera dele para foto, ela tem resolução de 4128 por 3096. É uma câmera de 13 megapixels, ela tem boas configurações de abertura, de ISO, isso tudo se você quiser configurar, tem como, tá? Aqui, como vocês podem ver, são dois LEDs, o flash é dual LED, nesse caso, né? Tem o HDR, você pode detectar face com ela, detectar local, tudo isso muito tranquilo. E também, se quiser tirar fotos da câmera aqui frontal, ela tem qualidade de 2 megapixels, então também é muito rápida e muito eficiente. Então funciona muito bem, traz uma qualidade sensacional. O vídeo dela, a gravação em vídeo, é de 2160 pixels, ou seja, qualidade 4K. Esse é o 4K que muitas pessoas eu vi reclamando também, né, no mercado. Não, o 4K do Moto X não é aquilo tudo. Cara, eu comparei o Moto X com o do LG G3, que eu tenho arquivo aqui, com o do Z3, com o Z2. Então, todos eles você não consegue perceber uma grande diferença. O Moto X sim tem uma granulação um pouquinho maior que outras quando você amplia em algumas situações, mas você pode gravar 4K, que é
aproveitar muito bem o espaço, né? Aproveitar tudo aquilo que o aparelho fornece para você. Então você vai conseguir através dessa câmera 4K. A câmera frontal também, se você quiser gravar vídeos com ela, vai conseguir gravar vídeos em 1080 pixels, né? 1920, a gravação Full HD, e a 30 fps. Então é muito bom, é tudo muito tranquilo. Aqui ela já está gravando, ó. A qualidade dela é muito boa, o detalhe é muito bom, ele não granula muito durante o dia, tá? Eu tive essa dificuldade, né? Eu vi muitas pessoas falando também em ambientes sem iluminação, com pouca iluminação, pode ser sim que a câmera granule um pouco, mas não vai ser um problema, a sua foto vai ficar com boa qualidade, você vai conseguir ver detalhadamente todas as pessoas que estão ali. E um recurso da câmera que eu gosto muito no Moto X é simplesmente você fazer isso daqui, ativou a câmera. Mesmo que ele esteja bloqueado, está aqui desligado, opa, chacoalhei, peguei. Isso é muito bom. Quando o aparelho tem senha, você faz esse processo, ele simplesmente registra todas as fotos e você não consegue acessar. Você, quando for deslizar, terá que digitar a sua senha para acessar as fotos. Mas é muito interessante. Quanto à relação do 4K com outros aparelhos, ele também se comportou muito bem, né? Não vai perder nada em qualidade com aparelhos como o G3, o Z3, né? O G3 da LG, o Z3 da Sony. Então ele não perde em nada quanto a isso. No quesito de conectividade, o aparelho tem aí Wi-Fi, né, em rede ABGN-AC, ou seja, tem todas as características de uma rede bem, né, sucedida, digamos assim. Então ele tem todas as configurações para uma boa rede. Você tem Bluetooth 4.0, NFC, tem roteador Wi-Fi, todas aquelas funções padrão, digamos assim. Então tem GPS, NFC, USB ou micro USB 2.0 aqui, né? O Bluetooth 4.0, Wi-Fi em todas as redes. Então isso é muito interessante. E também vai ter, principalmente, na minha opinião, o 4G, que agora eu consegui utilizar na minha cidade, então está funcionando legal. Eu estou conseguindo utilizar no meu outro Moto X. O aparelho conta ainda aí com sensor de proximidade, que foi aquele que eu mostrei para vocês. Aqui que você encosta, né, ou simplesmente passou a mão, ele vai detectar, mostrar o horário, mostrar se tem notificações. Ó, minha mão está longe, tá vendo esses dois sensores aqui embaixo? Está detectando os movimentos. E também tem sensores de movimento, de proximidade, barômetro, bússola, giroscópio, tudo isso. E também esse microfone que eu mostrei aqui atrás para vocês, né, serve para captar o som com muito mais qualidade, ou seja, tem redução de ruídos, o que facilita muito quando você quer gravar alguma coisa, né, o som não está muito bom, então isso aqui facilita e muito. A bateria dele, vou mostrar aqui as configurações da bateria. Aqui ela está com 8 horas de uso, a média desse aparelho é em torno de 8 até 24 horas, depende muito do uso da pessoa, é óbvio. Mas aqui ele está se comportando bem, pode ver que tem muitos jogos aqui, Dead Trigger, Hellboxing, né? O Need for Speed Most Wanted, Injustice, tudo isso foi jogado aqui. E o sistema Android, WhatsApp, redes, né? Se você utilizar muito ele vai durar aí em torno de 8 a 10 horas, e se você utilizar com um pouco mais de moderação ele vai durar aí até umas 24, 25 horas, vai ser muito bem. Quanto aos testes, como nós sempre falamos dos testes do aparelho, no AnTuTu Benchmark ele saiu muito bem, ele superou aí aparelhos como Xperia Z2, Z3, LG G3, ele chegou muito próximo do HTC One M8, então ele superou muitos aparelhos top de linha com essa pontuação aqui, 43, 44 mil pontos, então foi nessa faixa. E ele destacou aqui o multitarefas, que ele não tem nenhum problema quanto ao multitarefas, você pode executar várias e várias tarefas com ele ao mesmo tempo, pode ver que tem muitas coisas abertas aqui, né? Pode abrir 2 jogos e ele vai eliminando um ao outro e vai deixando tudo ainda mais interessante. No Epic Citadel, que é um aplicativo para testar os gráficos do aparelho,
ele também mostrou-se muito bem, ele rodou na qualidade Full HD a 60 frames por segundo. Então saiu dentro do esperado, né? Claro que todo mundo espera que o aparelho seja o melhor, né? Principalmente pelo marketing que existe em cima do aparelho. Então ele foi muito bem nesses quesitos. No Velamo também, que ele vai mostrar aí a identidade, né? No Velamo o aparelho também se saiu muito bem. O Velamo que mostra aí os testes, né, entre aparelhos para acessar a internet. Ó, aqui eu estou comparando ele com o OnePlus One, que foi um dos aparelhos que vocês viram aqui no canal. E ele se sai muito bem em vários e vários pontos, né? Tem bastante pontos verdinhos aqui em que ele se sai muito bem. Então é um aparelho que vale a pena você estudar muito bem antes de comprar um outro, principalmente pelo preço que ele está. E em jogos, como que ele funciona em jogos? Cara, não tenho o que falar. É um aparelho que não vai travar nesse tipo de jogo. Até agora não vi um jogo para travar esses aparelhos top de linha, tá? Eu não falo agora só do Moto X, mas do LG G3, do Z3 da Sony, né? Todos esses se saíram muito bem. Então é um aparelho que tem algo a te dar e você vai aproveitar muito bem. Eu testei aqui Asphalt 8, Real Boxing, o RTDM, que é o Race Team Manager, Real Racing, e Just Gods Among Us, o Virtua Tennis, Dead Trigger 2, tudo isso rodando liso. Os testes de jogos estão lá no canal Gamer Room, então você pode conferir tudo lá. Eu deixei com mais detalhes essas informações lá. Agora vamos para a parte mais interessante do aparelho, que são os recursos exclusivos. Como assim exclusivos? Bom, ele tem algumas funções que foram aprimoradas, melhoradas aí do Moto X 2013, que são os recursos por voz, sensor de proximidade. Claro, ele não é totalmente controlado por voz ainda, mas você pode fazer várias e várias funções. Por exemplo, acorda Moto X, demorou um pouquinho, mas ele me respondeu, hein? Ô louco! Então aqui, sempre que ele responder você, esse é o sistema Moto. Você pode utilizar várias e várias funções e ele vai buscando aqui informações para você na internet. Para você utilizar o sensor dele aqui por voz, você tem que estar em um ambiente limpo e cadastrar a sua voz. Você tem que fazer esse teste com a sua voz. Nesse caso aqui ele pode não me responder muito bem, porque não foi a minha voz. Só se a minha voz for muito parecida para funcionar. Então aqui nós contamos com os recursos de Connect, para você conectar o seu aparelho com o Google Chrome e responder mensagens através do Google Chrome. Conta aqui também com outras funções muito interessantes do Moto, que é este aplicativo aqui. O que ele traz? Você pode executar várias e várias configurações com ele, como o Assist, que é para ele detectar quando você estiver dormindo, né? Você determina um horário, quando você estiver dirigindo, pode definir a sua casa, e aqui na parte de reunião ele vai buscar de acordo com a sua agenda e vai deixar o celular no silencioso. Claro que tudo isso tem que ser configurado da sua forma, tá? Aqui ele pode ser silenciar, pode estar em casa, pode deixar o celular para falar com você. Tudo isso você tem que configurar de acordo com a sua necessidade. Aqui também ele fala que ele é sensível a movimentos. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Vou fazer um teste. Aqui ele basta você deslizar a mão com uma altura de 15 centímetros. Então, se for mais que isso, não vai funcionar. Aqui também, nas configurações, você pode configurar a sua voz para falar com o aparelho. Pode configurar um lembrete personalizado. Nesse caso aqui está configurado Acorda Moto X. Quando você falar isso, acontece isso, tá? Você fala Acorda Moto X e ele responde dessa forma. Então aqui você pode falar o que quiser, que ele vai te levar para um aplicativo ou para uma página da internet para te dar essa informação. Então você pode deixar configurado várias e várias coisas sobre o aparelho que vão facilitar o seu dia a dia. Seja deslizar a mão, falar com o aparelho falar com você em algumas situações. Você pode falar com ele e executar, mandar ele enviar mensagens, publicar coisas no Facebook. Tudo isso de uma maneira bem tranquila. Ele funciona para várias e várias aplicações, tá? Você pode simplesmente falar com ele e pedir para ele abrir um aplicativo que ele vai funcionar perfeitamente. Falar um pouquinho do preço do aparelho. Os aparelhos que estão disputando com o Moto X, ele apresentam
um preço muito maior. Ou seja, se formos comparar o LG G3, o Sony Z3, o Xperia Z3 e o Moto X, com certeza na relação preço o Moto X se sai muito bem. Assim como o G3, o Xperia Z3 nem tanto, porque ele é um pouquinho mais salgado. O que você tem que avaliar antes de comprar o aparelho? Você tem que avaliar para ver se os recursos que tem nesse e que não tem no outro, que tem no outro e que não tem nesse, vai te agradar. O aparelho conta com recursos muito interessantes, recursos bem legais e que vale a pena para qualquer pessoa, qualquer usuário, seja ele um usuário mais experiente ou um usuário mais novo. Então você tem que estudar muito bem. É possível comparar os aparelhos simplesmente pelo preço? Não. Então, se você tem dúvida entre os aparelhos, eu vou deixar aqui na descrição o link para as outras análises. Nós já falamos sobre o Xperia Z3 e sobre o LG G3 e você tire as suas conclusões. Na minha opinião, eu gostei muito do Moto X 2014. Não vejo grandes pontos negativos, né? Os pontos que eu destacaria é a falta de um cartão para armazenamento, porque se você filma em 4K, com certeza precisaria de muito espaço, então isso pode ser um agravante. A tela está de bom tamanho, então foi muito bem feito. Esse é um dos pontos negativos, entre outros que eu já falei durante o vídeo. Pelos comentários você vai entender que não é tão interessante assim. Bom galera, era isso, espero que tenha gostado desse vídeo, espero que tenha gostado dessa análise, que eu possa ter passado para vocês todas as informações sobre o aparelho e que de fato te ajude a comprar um aparelho melhor ou entender um pouco mais como que ele funciona. Esse aqui foi o review, a análise do Moto X 2014. Mais uma vez, obrigado ao Denner que forneceu o aparelho, valeu mesmo, cara, show de bola. E galera, não se esqueça de clicar em gostei aqui, compartilhar o vídeo com seus amigos, deixar o seu comentário, a sua sugestão é muito importante para nós. Muito obrigado, até a próxima, fui!